Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, o nosso assunto será a segurança pública. Por aqui, além de falarmos sobre a atuação das forças policiais no Rio Grande do Sul, também iremos abordar a onda de homicídios que aconteceu no decorrer das últimas semanas aqui na nossa capital gaúcha. Para falar sobre esse assunto, recebemos nos estúdios da TV Câmara a delegada Vanessa Pitres, diretora do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Então, delegada, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigada, Matheus. Um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores da TV Câmara. Também participa da nossa edição aqui nos estúdios da TV Câmara o Tenente-Coronel Paulo Rogério Alberti, ele que é chefe do Estado-Maior do CPC, o Comando de Policiamento da capital. Então, Tenente Coronel, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Matheus, obrigado. Saudar a todos os telespectadores, e dizer que a gente está aqui para falar de um tema que não é muito agradável, mas que é importante que a gente compartilhe com as pessoas, com a nossa comunidade. Perfeito, eu começo saudando a presença dos nossos dois especiais convidados e de imediato eu pergunto para a delegada Vanessa, como a senhora enxerga o atual cenário da segurança pública aqui em Porto Alegre? Bom, Matheus, o cenário que se apresenta é um cenário razoável, está dentro das perspectivas e das condições de atuação das forças de segurança. Nós tivemos um pequeno aumento no número de homicídios, agora no mês de março, uma disputa entre organizações criminosas que gerou uma certa instabilidade e algumas mortes que acabaram por elevar um pouco esses índices, mas nós já estamos fazendo o trabalho devido, cada força de segurança dentro das suas atribuições. As investigações por parte da Polícia Civil já se encontram bem avançadas, nós temos traçado estratégias conjuntas com a Brigada Militar e o cenário está voltando a um patamar considerado razoável, por assim dizer. Delegada, a senhora cita uma pequena elevação nos índices de criminalidade aqui em Porto Alegre. Para além disso, eu lhe pergunto se essa mudança no cenário, já que foram mortes num curto espaço de tempo, se ela modifica de alguma forma as estratégias da polícia no combate à violência na capital. Sempre que nós temos uma situação emergencial que foge um pouco da nossa curva de trabalho rotineiro, rapidamente nós envidamos todos os esforços da Polícia Civil, e tenho certeza que a Brigada Militar também, para diagnosticar o que está acontecendo, e empregar o nosso efetivo na rápida solução deste problema. E é isso que nós fizemos em relação a essa pequena elevação. Rapidamente nos reunimos, trocamos informações com a Brigada Militar, traçamos estratégias conjuntas, e cada um no campo das suas atribuições passou a atuar imediatamente para o estancamento dessas mortes que estavam ocorrendo. De forma que já foram presas 22 pessoas, a Brigada Militar, depois o coronel vai poder explicitar, reforçou também o seu efetivo, fazendo seu trabalho de saturação diária. No campo das investigações, nós fizemos inúmeras diligências, atividades de inteligência policial, identificamos diversas pessoas suspeitas que estavam envolvidas nesses ataques, Já recolhemos veículos, apreendemos veículos que estão sendo periciados, fizemos transferências de lideranças que foram apontadas como mandantes de alguns desses crimes ocorridos. Enfim, todas as diligências e atividades de polícia judiciária estão sendo tomadas e o resultado já está aparecendo. Perfeito. Agora, Tenente Coronel Alberti, falando de maneira geral desse cenário de da segurança pública aqui em Porto Alegre, dado o atual cenário de violência em Porto Alegre dos últimos dias, o senhor repassaria para o nosso público que é seguro andar pelas ruas da capital gaúcha? É seguro, dá para a gente afirmar isso. As forças de segurança, elas atuam no resultado. A nossa sociedade, ela se comporta de acordo com diversos fatores que influenciam nesse comportamento. Então, a gente tanto a Polícia Civil como a Brigada Militar não atuam nas causas, a gente atua no resultado. E a gente sabe que a probabilidade de sucesso, quando a gente atua no resultado, é sempre inferior
aos que a gente teria se a gente atuasse nas causas, né? Mas a função das polícias é essa, de atuar no resultado. Nós analisamos toda essa situação, esse cenário, né, a partir da identificação do aumento do número de homicídios em alguns locais de Porto Alegre, como uma situação que faz parte da nossa profissão, né? Em outros momentos já ocorreram, depois o número de homicídios diminuiu, né? Nós temos trabalhado bastante para que esses números sejam mantidos sob controle, né? E nós temos uma integração muito boa com a Polícia Civil, com os outros órgãos, né? Inclusive, nós fazemos reuniões mensais, né, e de compartilhamento de boas práticas, né? Nós analisamos o cenário. E as decisões da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul são baseadas em evidências. É claro que a gente não consegue resolver todos os problemas. É praticamente impossível e isso nunca vai acontecer. O que a gente consegue é mitigar, é controlar. Então, a Brigada Militar, né, a Polícia Civil, sabem exatamente quais os procedimentos que devem adotar para que essa situação seja amenizada. Nós também compreendemos, né, a angústia da população, nós sabemos, né, de todas as dificuldades que ela enfrenta e nós estamos ao lado da comunidade para que essas situações sejam aperfeiçoadas, que a gente consiga, né, manter um nível, né, de aceitável de segurança. Né? Nesses locais pontuais, e são locais pontuais, né, a Brigada Militar, falar pela Brigada, né, a Brigada Militar tem envidado esforços, todos os esforços possíveis, né, no sentido de controlar. É claro que esses homicídios, e é importante que a gente traga isso à tona, ao conhecimento de todos, no mês de março nós tivemos 39 homicídios. 80% dos mortos são pessoas envolvidas com a criminalidade. Possuem antecedentes criminais. Outros morreram em confronto com a polícia. Então foi uma opção. Quando o criminoso ele se depara com a polícia, ele tem uma opção. Tem duas opções. Uma é se entregar e a outra é entrar em confronto. E no confronto com as polícias, a tendência, a probabilidade maior é que o criminoso seja abatido. Então é muito importante que a gente analise esses números, né? Não somente o quantitativo, mas a qualidade. Quem são as pessoas que morreram? Né? A gente sabe, né, e todo mundo é público, que o envolvimento com drogas é fatal. Mais cedo ou mais tarde, né, as pessoas que se envolverem com drogas acabam tendo que pagar com a sua própria vida. Né, e a criminalidade de resto também. Né, porque o criminoso, quando ele entra no sistema prisional, mesmo que ele não entre no sistema prisional por ter se envolvido com drogas, de algum modo ele está envolvido com a criminalidade. E no momento que ele entra no sistema prisional, ele pode ser, sim, recrutado por um desses grupos criminosos. E aí ele vai querer ser amparado pelo grupo criminoso lá dentro do sistema prisional, e quando ele sair, ele vai ter uma dívida. Então, é importante que a gente entenda todo esse cenário, né, para que a gente possa montar estratégias e agir para controlá-lo. Perfeito comentário. A primeira elucidação aqui do Tenente Coronel Alberti, o chefe do Estado-Maior do CPC, para a gente ter uma visão geral de como funciona a atuação da Brigada Militar, principalmente em relação a esses últimos fatos ocorridos, essa onda de criminalidade na Zona Sul de Porto Alegre. E é justamente sobre essas últimas execuções que foram feitas na região sul aqui da capital gaúcha, delegada Vanessa, que eu lhe pergunto quais as informações a Polícia Civil já tem a respeito de todas as facções que estão envolvidas nessa verdadeira guerra que se instalou ali na região. Bom, Matheus, é importante que a gente identifique que isso é uma disputa pontual,
né? Que isso não é uma guerra generalizada, né? É uma disputa entre duas organizações criminosas que teve origem numa dívida de uma organização contra outra, e a partir disso, do não pagamento desta dívida, de comércio ilegal de drogas, houve um homicídio, e aí acabou por haver uma represália da facção contrária, e assim sucessivamente foram acontecendo esses homicídios que geraram este aumento no mês de março, né? Isso é uma situação localizada, está diagnosticada, né? As lideranças dessas duas organizações envolvidas estão identificadas, né? É importante que todos saibam que as grandes lideranças ou as maiores lideranças de organizações criminosas aqui no estado, elas estão todas presas, recolhidas, mas que infelizmente por vezes, né, por problemas estruturais que já são, né, não são problema de deficiência de um governo ou de outro, mas é um problema problema de estado que se arrasta há muitos anos, que é a carência, né, de casas prisionais, né, o sistema penitenciário com uma série de deficiências existentes nas suas estruturas. Essas lideranças acabam, né, fazendo da prisão o seu escritório, né, e continuam então lá de dentro comandando o crime que acontece aqui na rua. Então essas lideranças foram identificadas, foram isoladas, foram retiradas do local onde elas estavam cumprindo pena, né, para inviabilizar e dificultar a comunicação, tanto entre os seus pares, porque normalmente cumprem pena junto com demais criminosos da mesma organização, né, como para isolar e inviabilizar a comunicação externa, comunicação com a rua, né. Então isso é muito importante para o enfraquecimento dessas ordens, para o enfraquecimento da estrutura organizacional desses grupos criminosos, né? E é uma estratégia que nós já usamos, né? Estamos usando novamente agora, que é usada com frequência, inclusive com o isolamento de algumas lideranças no sistema penitenciário federal, fora do estado, o que inviabiliza praticamente de uma forma completa a comunicação deles com os demais membros que ficam aqui dentro do estado, né? Então isso já foi feito. Nós temos diversos suspeitos identificados, né, dessas organizações com envolvimento nesses crimes. Foram apreendidos, tanto pela Polícia Civil como pela Brigada Militar, veículos com esses suspeitos, armas com esses suspeitos, né, Coronel? Sim. E tudo isso já está sendo encaminhado para a perícia, para que a gente possa coletar uma prova mais robusta, né? E então diversas medidas cautelares, como pedidos de prisões, já estão sendo feitos, além das prisões que já foram feitas. Então, com certeza, todas as pessoas envolvidas nesses crimes já foram ou estão para serão brevemente identificadas e responsabilizadas pelos seus atos, né? É importante que se diga que nenhuma morte é comemorada, né, pelas forças de segurança, ninguém comemora mortes, mas esse ponto que o Coronel Alberto tocou é importante. A grande maioria das vítimas, né, são pessoas envolvidas com esses grupos criminosos, né? Então, muito embora isso ocasione, né, nessas comunidades conflagradas com essa disputa, ocasione um clima de insegurança, de medo, né, as vítimas fatais, especialmente, são praticamente todas elas envolvidas dentro deste cenário criminoso, né? Então, nós seguimos com as nossas investigações, com as nossas diligências, para que nós voltemos, então, a um patamar, não é o ideal, mas razoável, né, de homicídios, né, o patamar mais próximo do ideal de homicídios, como nós estamos tendo desde 2019, um decréscimo nesse indicador de criminalidade, um decréscimo muito significativo nesse indicador de criminalidade, que permanece, e houve essa pequena saída da curva nesse mês de março.
Delegada, focando exclusivamente na estratégia de transferência dos presos do sistema prisional aqui do Rio Grande do Sul para fora, para outros presídios, o público costuma nos questionar, a nós jornalistas, como funciona a comunicação dos detentos dentro do sistema prisional. Quais tipos de ações eles podem tomar, ações criminosas que influenciem na rua, nos braços das articulações, nos braços das organizações criminosas fora do sistema prisional. Como funciona essa comunicação na rua? Essa comunicação ela se dá de várias formas, né? Tanto eles se comunicam entre eles. Hoje nós temos na maioria das casas prisionais facções, organizações, grupos criminosos que cumprem a pena juntos, né? Então, isso facilita a articulação deles, a troca de comunicação deles e a saída disso para a rua através de visitas de familiares, onde se mandam recados, né? Até próprias entrevistas com profissionais que os defendem, enfim, né? Isso facilita bastante a comunicação e também o eventual, em algumas casas prisionais mais, em outras menos, ingresso de telefones celulares, né? Para que eles possam se comunicar com a rua através da comunicação da tecnologia, né? Então, nós temos casos onde são feitas nas execuções videochamadas para dentro da cadeia, né? Temos casos em que a conversa e a autorização é pedida antes, né? Da própria execução, da própria morte, né? E isso reflete, então, que eles têm, sim, uma comunicação com a rua, seja através de ordens passadas, né, a familiares, a outras pessoas que reverbera na rua, seja através do uso da tecnologia, que por alguma forma eles têm acesso, né, seja pela visita, seja por drones, enfim. Né. Perfeito. E, Coronel, anteriormente o senhor falou do preparo da Brigada Militar nas ações de conflito, principalmente quando ocorrem os confrontos entre os criminosos e os brigadianos. Eu lhe pergunto como funciona esse preparo, quais os procedimentos os agentes da segurança pública precisam ter ciência para estarem nas ruas, principalmente nesses locais de grande conflito, como é o cenário atual na Zona Sul de Porto Alegre. Tá. Anteriormente, tu me perguntaste sobre a questão da segurança, se é seguro andar em Porto Alegre. Eu posso complementar dizendo que não é seguro para o criminoso, né? Para aquelas pessoas que estão envolvidas com a criminalidade, de algum modo. Não é segura, porque ela tem ainda a ação da polícia e tem a ação de outros grupos rivais, né, que certamente lhe causarão um risco maior. Sobre o preparo técnico profissional, né, da corporação, da Brigada Militar, existe, né, toda a formação, que ela é extensa, né, em tempo e também na qualidade. Né? O policial militar, o que atua principalmente em Porto Alegre, né, mas eu posso dizer que em todo o estado do Rio Grande do Sul, ela é básica e aprimorada ao longo da carreira. Então, a gente pode ver até pelos números dos confrontos. Né? O policial militar, e graças a Deus, né, que isso acontece, e o policial civil também, quando tem confronto com o criminoso geralmente ele que vem a morrer. Então, a gente procura, né, sempre utilizar a técnica policial adequada. E é uma situação bem complicada, né? É importante que a comunidade, que todos saibam que a polícia militar, ela está exposta na rua a todo momento. Está exposta, e aquele disparo que muitos dizem que até vem uma questão, né, que o pessoal sempre diz que o atirador, o colecionador de arma, o caçador, ele pode ter arma porque ele tem treinamento e ele atira, está acostumado a atirar. Só que o tiro policial é diferente. O tiro policial não é de precisão. Ele é, muitas vezes, na rua, ele é instintivo. E sob uma pressão enorme que se tem para atingir o criminoso e para não atingir pessoas inocentes. Então é muito diferente de um tiro de precisão, onde tu tem todo o tempo do mundo para mirar,
para pensar e a caça, papel, né? a caça não vai reagir. A caça não vai atirar, né? Então é importante que se diga que a atividade policial ela é muito complexa. De extremo risco, né? O policial militar, assim, falar da Constituição a qual atuo, né? O policial militar ele tá exposto, ele é um alvo, né? Ele está exposto a todo momento e ele só enfrenta situações de crise. Nunca a polícia militar é chamada para uma situação, né, de festa, de tranquilidade. Ele só é chamado para questões que todo mundo foge, né? Onde todo mundo está fugindo, a polícia está indo. Então, obviamente que alguns erros podem acontecer, infelizmente. Mas a regra é que a polícia militar, né, o policial militar no estado do Rio Grande do Sul, da Brigada Militar, ele atue com a técnica que ele aprendeu na academia. E os confrontos têm demonstrado que a grande maioria das vezes, né, são todos os confrontos com sucesso, né, entre aspas, porque, como disse a delegada, nenhuma morte, né, nos satisfaz, nenhuma morte é adequada. Mas, dentro do estrito cumprimento do dever legal, né, muitas vezes a polícia é obrigada, né, no confronto a atirar. E aquele que enfrentou a polícia, obviamente que ele vai sofrer o pênalti concedido, né? Ele vai perder a sua vida. E é importante também que se diga que o criminoso ele tem muito mais receio de enfrentar o grupo rival dele. Eu não gosto de falar facção, né? Porque a gente fica, parece que, fazendo o que eles querem. Ou seja, eles querem ostentação, eles querem se mostrar. Então, quando se fala facção, quando se fala em guerra, não é guerra. A guerra é declarada, a guerra é aberta. O que acontece são situações pontuais. Conflitos, né? E não é declarado. Eles vão lá, né, atiram lá e vão embora. Eles nem sabem qual é o vínculo. Muitos dizem que são de grupos e não são. E não são, né, exatamente. Né, muitos só falam porque para eles é importante a ostentação, né, o glamour, o status, enfim, que é totalmente equivocado. Né? Então eu não gosto de falar de facção, não gosto de falar de guerra. Não tem guerra aqui acontecendo, a guerra que está acontecendo é lá na Ucrânia e Rússia, né, infelizmente. Não tem facção, são grupos, né, criminosos, né, muitas vezes eles não têm organização, né, e a gente tem evidências para demonstrar que a organização deles é muito falha, às vezes é uma organização, e a Polícia Civil tem muito mais condições de falar sobre isso, porque faz a investigação, né, a fundo. A organização desses grupos, ela é muito falha, porque ela deixa muitos rastros. Né? E tem muita alternância também, né? Muita alternância. Muita alternância de poder, né? De lideranças, enfim. Né? E eu também acho importante que se diga, Coronel, nós até abordamos isso ontem, nós estávamos conversando sobre isso, que aqui no Rio Grande do Sul, diferente de alguns outros estados brasileiros, não existe lugar onde a polícia não entra, tanto a Brigada Militar como a Polícia Civil. Aqui não existe. A polícia entra em qualquer lugar, não tem beco, não tem boca de tráfico, não tem nenhum lugar onde a polícia não entre. Né? Ou que seja impedida de entrar, ou que tenha temor de entrar. Não, nós entramos em todos os lugares, né? Haja crime ocorrendo, não haja, né? Seja, não vamos dizer dominado, mas haja um grupo que domina não o território, como disse o Coronel Nunes, domina o comércio ilegal de drogas ali naquela região, né? Porque nenhuma localidade aqui no Rio Grande do Sul, nem em Porto Alegre, é dominada pelo tráfico de drogas, como nós encontramos em outros estados, em outros cenários. Né? Existem grupos que dominam o tráfico naquela região. Né? E, obviamente, isso às vezes causa uma instabilidade, causa uma insegurança na comunidade, nos cidadãos de bem que trabalham nessas localidades, nos trabalhadores, né, que vivem ali, né? E essa é a nossa grande preocupação,
né, das forças de segurança, para que essas pessoas se sintam seguras nesses locais, mesmo havendo o tráfico de drogas ali, né? E então, em razão disso, não existe lugar nenhum em Porto Alegre, nem no estado do Rio Grande do Sul, onde as polícias não entrem. Nós entramos em todos os lugares quando é necessário. Perfeito, é muito importante a manifestação da delegada Vanessa e também do tenente-coronel Alberti, para a gente se sentir mais seguro também aqui na capital gaúcha. O nosso programa hoje, o TV Câmara Entrevista, que aborda a segurança pública, o cenário atual da segurança aqui em Porto Alegre. Para isso, recebemos a delegada Vanessa Pitres, que é diretora do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, e também o tenente-coronel Paulo Rogério Alberti, ele que é chefe do Estado-Maior do CPC, o Comando de Policiamento da capital. Em alguns instantes nós voltamos com mais informações e com mais debates sobre a segurança pública aqui em Porto Alegre. Não saia daí, faremos um pequeno intervalo e em alguns instantes estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso programa, o TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Hoje recebemos a delegada Vanessa Pitres, ela que é diretora do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, e também participa conosco aqui nos estúdios da TV Câmara o tenente-coronel Paulo Rogério Alberti, ele que é chefe do Estado-Maior do CPC, o Comando de Policiamento da capital. Anteriormente, o tenente-coronel nos falava de uma questão sobre o status que as organizações criminosas buscam aqui no nosso estado, gostando da divulgação dos nomes, enfim, de toda a atividade que é feita pelas organizações criminosas no Rio Grande do Sul. Justamente sobre isso eu gostaria de abordar com a delegada Vanessa uma questão que é um dos pontos que os telespectadores, ouvintes, leitores cobram muito de nós, da imprensa, que é citar o nome das ditas facções que estariam envolvidas nos conflitos quando eles ocorrem aqui em Porto Alegre e em todo o estado. Então, gostaria de saber, delegada, por que a Polícia Civil opta por não divulgar o nome e outras informações das facções? Como funciona essa divulgação, que é também uma linha tênue entre atrapalhar as investigações da Polícia Civil e divulgar informações para o público e para nós da imprensa também? Exatamente. Nós temos o cuidado de não divulgar os nomes das organizações criminosas, os grupos criminosos envolvidos em crimes, enfim, em homicídios, por dois fatores. Primeiro, uma questão estratégica de investigação, né, para não alertar sobre o que está sendo investigado, quem está sendo investigado, né? E segundo, também para não empoderá-los, né? Que nós não temos no Rio Grande do Sul, como a gente vê em outros centros, organizações fortemente estruturadas, né, com aquela hierarquia bem delimitada, né, com controle financeiro, com papéis bem definidos, né, dentro da estrutura criminosa, que nós temos grupos criminosos que se juntam para a prática reiterada de crimes, evidentemente se enquadram no crime de organização criminosa pela forma perene em atividades criminosas com que praticam esses grupos reunidos, né? Mas nós temos aí diversas... a gente observa muita alternância, por exemplo, de pessoas que se intitulam lideranças. A gente observa a migração, né? Muitos grupos são compostos por pessoas muito jovens, né? E que acham bonito ostentar o pertencimento a uma determinada facção, a um determinado grupo criminoso, e hoje de repente nem fazem parte desses grupos, mas acham que é bonito, que é o status dentro do mundo do crime aí se intitular de determinado grupo criminoso, e muitas vezes nem são, ou às vezes se são, fazem algumas atividades mais de ponta ali, né, como a gente chama no linguajar policial, cabeça de lata, né? E hoje ele está na facção A, amanhã ele já foi convidado para fazer uma mão lá na facção B, ele já vai, né? Porque viu um maior atrativo ali, uma lucratividade maior, enfim. Então há muito essa oscilação de pessoas e essa migração também entre organizações criminosas.
entre esses grupos criminosos. Então, nós não costumamos identificá-los, né, e nem supervalorizá-los como eles gostariam que fossem supervalorizados. E, delegada, também sobre um outro assunto que a gente já abordou no início do nosso programa, que é a questão da disputa ali na região da Zona Sul ser algo bastante localizado e pontual. Sobre isso, a Polícia Civil acredita ou trabalha com a hipótese que essas organizações criminosas que atuam agora ali na Zona Sul possam se espalhar para o restante da cidade e promover uma outra série de homicídios em algum outro local da capital? Essas organizações criminosas envolvidas nessa disputa, né, que se concentrou mais nos bairros ali da Zona Sul, né, elas são grupos criminosos que têm membros em vários bairros aqui de Porto Alegre, né, e também de outros municípios do estado, sob a mesma denominação. Uma das organizações criminosas envolvidas tem o seu berço no Vale dos Sinos e a outra tem o seu berço na Zona Sul da capital. Mas eles têm membros integrantes em vários bairros aqui da capital e também no interior do estado, né? Mas a comprovação de que isto é uma disputa pontual, né, é justamente a concentração desses homicídios, enfim, que houveram aí no mês de março e agora no início de abril, em poucos bairros da capital, né? O que mostra que é uma situação bastante localizada, né, e pontual e que tem uma origem, uma motivação bastante singular. Perfeito. Agora, Coronel Alberti, sobre o reforço de policiamento nas demais áreas de Porto Alegre, nós também tivemos, alguns dias atrás, uma situação envolvendo o bairro Três Figueiras, ali na Nilo Peçanha, na Avenida Nilo Peçanha, que é uma avenida bastante movimentada da capital gaúcha, que está em obras há muitos meses, há quase um ano, e por gerar congestionamento entre os veículos, houve uma sequência de roubos ali, inclusive com motos, enfim, participando, abordando os motoristas e os passageiros dos carros que passavam por ali com uma velocidade bastante reduzida. A gente sabe que a Brigada Militar já atuou para reforçar o policiamento ali naquela região. Então, como funciona exatamente essas ações de identificação dos locais onde podem ser áreas mais perigosas da criminalidade? Ok. Esse caso, o delinquente já está preso, né? Foi preso ontem. E de imediato, quando os fatos começaram a acontecer, né, a Brigada Militar já colocou mais efetivo ali na área para que a gente pudesse, de algum modo, identificar o que estava acontecendo. Se tornou aquela área ali não parecia não ter, né, não existia a criminalidade assim que a gente está acostumado, mas começou a ocorrer esses fatos em razão da obra, que também é um fator de risco, né? Então, no momento que tem uma obra, que tem que tem um congestionamento de veículos, né, tem delinquentes que se aproveitam, e foi exatamente isso que aconteceu, né? A Brigada Militar, ela atua de acordo com evidências. Tem um determinado local onde tem maior registro de ocorrências. Nós temos todo um mapeamento da cidade, onde tem mais registro de ocorrências, e por isso é muito importante que as pessoas registrem as ocorrências. Às vezes as pessoas não registram por vários motivos, né? Até pela falta de confiança no sistema estatal, enfim. Mas é muito importante que as pessoas registrem. Por quê? Porque essa ocorrência registrada, ela vai servir como forma de avaliação da nossa distribuição de efetivo. Então, o que a gente faz? A gente analisa os registros de ocorrências e, naqueles locais onde a incidência é maior, nós distribuímos mais efetivo, nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Então, naquele momento ali que aconteceu, que veio a notícia, né, do que estava acontecendo, a Brigada Militar, a Polícia Civil também está sempre atenta, né, nós atuamos de forma integrada, nós adotamos medidas para que aquela situação fosse resolvida. E felizmente foi
num curto espaço de tempo. Então é isso que normalmente se faz, onde tem uma situação, né, que causa um descontrole, né, que foge daquilo que é da normalidade, nós adotamos providência. A questão do tráfico, a questão dos homicídios também é um exemplo. Mas também é importante, né, nessa questão dos homicídios, e a Brigada sabe disso, a Polícia Civil também, é que a intensificação do policiamento, da fiscalização, não fique somente lá onde está acontecendo o fato, mas também na origem dos locais onde os grupos criminosos têm um poder maior, onde elas cresceram. Por exemplo, nós temos um grupo criminoso aqui, né, que a origem é lá na Zona Norte, né, e aí ele atua aqui na Zona Sul, em busca de conquista de um território, de um grupo criminoso rival. Então não basta nós colocarmos efetivo ali naquele ponto onde aquele grupo criminoso atuou. Nós temos que ir lá na origem, lá onde ele está, para incomodar eles, porque senão a gente vai fazer o que eles querem. O que eles querem? Muitas vezes eles querem que a polícia atue no grupo rival, que aí vai ter enfraquecimento, né, de armamento, vai ter prisões, como efetivamente ocorre, vai ter policiamento e vai atrapalhar os negócios, né, vão ter menos lucro. E aí eles ficam de boa lá na origem. Então a Brigada Militar, né, atua de forma estratégica, nós sabemos disso, e é importante que se saiba, né, e a melhor forma de atuar, não tem outra, é agir com inteligência, com estratégia, né? Diagnosticar o que está acontecendo, montar a estratégia, e aí vem a questão da integração, que é fundamental, com a Polícia Civil, com o próprio Instituto Geral de Perícias, né? com a SUSEP, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Todo o poder público tem que estar voltado e está para os mesmos objetivos. Agindo né, diagnosticando exatamente o que está acontecendo. Agindo com estratégia e focando, a probabilidade de sucesso é muito maior. E os resultados estão mostrando, né? Conseguimos aí, o mês de março realmente foi algo fora da curva, mas em abril já melhorou. E aí a gente vai monitorando. Perfeito. Delegada, falando justamente sobre estratégia e sobre os setores de inteligência, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar. Foram dezenas de homicídios registrados, dezenas de feridos nessa sequência de atentados também, não somente na Zona Sul. Então, a partir disso, quantas pessoas já foram presas até o momento, envolvidas naquela disputa? E também quais os próximos passos da Polícia Civil que são possíveis de divulgar para o público já? Bom, as investigações já estão em fase bem avançada, né? Nós já efetuamos, a partir deste trabalho integrado, também especialmente com a Brigada Militar, 22 prisões de pessoas maiores de idade, 2 apreensões de menores de idade envolvidos nestes fatos, né? Como eu já tinha referido, muitas dessas pessoas foram presas com armas, com telefones celulares, com munição, coletes à prova de balas, e muitas delas tripulando veículos que já estavam identificados como veículos participantes de algumas dessas mortes e desses atentados que deixaram pessoas mortas e também pessoas feridas, né? Esses veículos foram recolhidos, estão sendo periciados, e a partir daí nós seguimos constantemente traçando, trocando informações. A nossa troca de informações é diária com a Brigada Militar, né? E traçando estratégias conjuntas de combate, de repressão, esses fatos de identificação de mais suspeitos. Nós já temos um bom número de pessoas identificadas, né? Mas da identificação de mais suspeitos, da coleta de mais provas que nos subsidiem para a gente poder pedir, solicitar ao Poder Judiciário as prisões dessas pessoas e efetivamente retirá-las das ruas, do convívio social, que está sendo nocivo, obviamente, a partir do momento que elas estão cometendo crimes, né? Então, tenho certeza que nós já fizemos muitas prisões e faremos outras tantas prisões, né? E todas as pessoas envolvidas
serão identificadas, serão apontadas e serão responsabilizadas. Delegada, sobre perfil, falando um pouco sobre o perfil dos criminosos, quais as principais características e semelhanças que existem entre os que já foram detidos, envolvidos nessas situações últimas aqui no mês de março? A maioria deles são homens e pessoas jovens, né, com pouca idade, né, na faixa até menores de idade, entre 17 e não passando muito de 30 anos, né. E existe um levantamento, uma pesquisa para saber como essas pessoas chegam ao crime, qual é a origem deles? Não, o que a gente observa são fatores sociais, que são de conhecimento de todos. O envolvimento, é inegável que o envolvimento de pessoas na criminalidade é multifatorial, né? Perpassa por uma série de questões, né? Desde a falta de educação, de oportunidades, o exemplo que vem de dentro de casa, né? E o que a gente nota são pessoas jovens que vivem em comunidades que são assoladas ali pelo tráfico de drogas, né? E que observam a lucratividade fácil que isso traz, né? E diante da sua falta de oportunidades também e uma série de outros fatores, acabam se sentindo atraídas desde muito jovens, né, a fazerem parte desses grupos criminosos como uma forma de adquirir bens, de se sentirem melhores aceitas, né, nas comunidades onde vivem, de terem uma sensação de poder, de status, uma falsa sensação, né, porque não é o que se deseja e que ninguém pretende na sua vida ter como objetivo de sucesso atingir um status elevado dentro da criminalidade, né? As pessoas buscam, né? As pessoas de bem buscam atingir sucesso e status e se destacarem, né, dentro da sociedade por ações boas e não por ações ruins. Mas, infelizmente, jovens com pouca instrução, né, e também com poucas oportunidades, acabam se sentindo atraídas, né, e passam a compor esses grupos criminosos desde muito cedo, né, o que faz com que também a expectativa deles seja muito pequena, muito curta, né. Nós vemos aí a maioria das nossas vítimas, né, de homicídios envolvidas com a criminalidade são jovens, né, e a expectativa de vida desses criminosos é muito curta. Perfeito. Agora, Coronel, falando um pouco do lado humano do trabalho da Brigada Militar junto às comunidades aqui em Porto Alegre, como o senhor enxerga essa relação entre as pessoas que passam por algum cenário de insegurança e os agentes policiais? Como funciona essa realidade? E também, aproveitando, se o senhor puder repassar para nós um depoimento pessoal de alguma situação que o senhor já tenha vivenciado, o que o senhor enxergou nessa relação com a comunidade. A relação da Polícia Militar com a comunidade, a boa relação é fundamental. Eu acredito que a boa relação com a comunidade, ela legitima o trabalho da polícia. É claro que muitas vezes essa boa relação, ela não acontece porque os delinquentes, né, que estão inseridos naquela comunidade também dificultam essa boa relação. Mas assim, o policiamento comunitário que é realizado pela Polícia Militar, ele é fundamental. Ele faz parte da prevenção. A Brigada atua com o PROERD, né, o Programa de Educação, Resistência à Violência e às Drogas, nas escolas, com a patrulha escolar, com a patrulha Maria da Penha. Tudo isso aprofunda a boa relação da Polícia Militar com a comunidade. Também, assim, eu comandei o 19º Batalhão de Polícia Militar em Porto Alegre, né, que é responsável por toda a Zona Leste, durante 2 anos. Então, eu sempre procurei e sempre orientei os meus subordinados, o meu efetivo, a ter uma relação de proximidade com a comunidade. Inclusive naquelas ocorrências onde a gente julgava ocorrências que são realmente traumatizantes, né? Porque a gente se coloca no lugar da comunidade, da população. Por exemplo, uma ocorrência que eu acho que
que é muito traumatizante é roubo à residência. Né? Um roubo à residência onde tem, né, a pessoa está lá com a família e aí o delinquente entra né, toma aquela família como refém ali durante aquele período, rouba as suas coisas, enfim. Eu sempre fiz questão de fazer contato com as pessoas e dar uma satisfação, mesmo que essa satisfação não fosse aquela que a gente gostaria, né? Porque a gente não consegue recuperar, resgatar o prejuízo, nem falo do prejuízo material, né? Mas o prejuízo emocional daquela pessoa, daquela família. Então, a Brigada Militar, sempre que possível, tenta acolher as vítimas, né? De modo que a gente consiga, pelo menos, dar um alento naquele momento difícil, né? E nós enfrentamos diversos momentos no dia a dia que são extremamente difíceis, né? Principalmente nos locais, nas vilas, né? Onde a vulnerabilidade é maior das pessoas. E quando envolve crianças, envolve idosos, né? Próprias mulheres. Então é muito assim, na ocorrência Maria da Penha, né? Ocorrências assim que envolvem violência doméstica, né? A minha grande, assim, um sentimento muito de impotência em relação às crianças, né? Que tem um pai que é agressivo, que muitas vezes passou pelo sistema prisional, né? A própria mãe, a mãe né? que utiliza entorpecentes, bebida alcoólica, e as crianças. A prevenção da violência e da criminalidade, né, e tem estudos científicos que né, avalizam isso, começa na primeira infância. E aí, onde é que a polícia entra nisso? Né? Como eu falei anteriormente, a polícia atua no resultado. E a prevenção, ela começa lá na família. A prevenção à criminalidade e à violência. Né? Estudos científicos comprovam isso. E a polícia não, a polícia atua só no resultado, só quando está acontecendo o problema. Então, a probabilidade de ter sucesso, ela não vai ser total. Diminuída. Né? Ela vai ser bem mais complicado. A gente vai conseguir, daqui a um pouco, mitigar, controlar, amenizar os problemas. E é isso que a Brigada Militar tenta fazer. Onde tem a crise, nós estaremos lá, no sentido de proteger a comunidade. Perfeito, é importante o depoimento do Tenente Coronel Alberti. Também nós estamos nos encaminhando para o final desse programa, o TV Câmara Entrevista de hoje, que abordou a segurança pública aqui em Porto Alegre. Mas antes, delegada Vanessa, também gostaria de aproveitar a sua atuação profissional e experiência pessoal para lhe perguntar como fica a mente de um investigador, de um agente da Polícia Civil durante uma intensa investigação. Qual a carga mental colocada sobre ele numa intensa investigação? É uma carga bastante pesada, especialmente nós, no Departamento de Homicídios, que trabalhamos com crimes contra a vida, que são os crimes mais graves existentes no nosso ordenamento jurídico. Né? Se trabalhar constantemente com a morte, não só com homicídios, mas também suicídios que nós trabalhamos, né? Exige uma estrutura emocional muito forte por parte dos nossos agentes, né? Nós procuramos sempre trabalhar de forma harmônica, né, de forma integrada, né, e tentar trazer um pouco mais de leveza à nossa árdua missão, mas realmente é um fardo bastante pesado se trabalhar com crimes violentos, desse nível de violência, né, e o policial tem que ter uma estrutura emocional muito forte, tem que ter amparo, né, amparo familiar, amparo institucional, para que ele consiga desenvolver o seu trabalho sem sofrer um abalo psicológico, né, grave e muitas vezes até irreversível. E com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Agradeço aos nossos especiais convidados. Hoje aqui participou do nosso programa a delegada Vanessa Pitres, que é diretora do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Obrigado, delegada, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Matheus. Também esteve conosco, aqui nos estúdios da TV Câmara, o Tenente Coronel Paulo Rogério Alberti, ele que é chefe do Estado-Maior do CPC, o Comando de Policiamento da capital. Então, muito obrigado, Tenente Coronel, pela participação também. Agradeço a oportunidade e, mais uma vez, destaco que a Brigada Militar está à disposição de todos.
O nosso programa que hoje tratou da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, tendo em vista a série de homicídios que aconteceu no mês de março, principalmente aqui na capital gaúcha. Então o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais e também acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição.